Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à audição dos primeiros subscritores da petição 72-16 primeira, reconhecimento da profissão das Forças de Segurança como profissão de risco. Cumprimento os representantes dos peticionários, o Tenente-Coronel Tiago Gonçalves Silva, a Capitão Mariana Vieira e o Capitão Helder Ferreira. Vou explicar, portanto, vão ter agora a possibilidade de fazer uma intervenção inicial para explicar a petição, os fundamentos da petição, o que é que pretendem, no fundo, de 10 minutos. Depois vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar tem 4 minutos para fazer a sua intervenção e os deputados únicos representantes de partido 2 minutos. E, no fim, respondem também em 10 minutos às várias questões que forem sendo colocadas. A petição, também para explicar um bocadinho o processo, portanto, nós procedemos agora a esta audição. Na sequência desta audição vai ser feito um relatório da petição, que vai, no fundo, fazer uma síntese daquilo que também vamos discutir aqui nesta audição, que depois será votado pela Comissão, e a petição, tendo em conta o número de assinaturas que excede o mínimo legal, portanto as 7.500, que é o que a lei prevê, será depois, posteriormente, agendada pela Conferência de Líderes para um plenário, nos quais também os vários grupos parlamentares e os deputados únicos também terão a possibilidade de arrastar aquilo que normalmente se chama arrastar iniciativas sobre este tema. Portanto, passo agora, penso que será o Tenente-Coronel Tiago Gonçalves Silva a fazer a intervenção. Passo-lhe a palavra, que tem 10 minutos. Obrigado. Bom dia a todos os senhores deputados. Gostaríamos, antes de mais, de agradecer a possibilidade de podermos trazer os fundamentos de facto e direito que efetivamente consideramos pertinentes para que a profissão Forças de Segurança seja considerada uma profissão de risco. Como bem sabem, ao longo dos anos e dos sucessivos governos, temos estado constantemente a ser destratados pelo poder político em várias dimensões e, neste caso em concreto, é sempre importante trazer à colação a importância que tem a questão da lógica comparada das condições com outras carreiras especiais da administração pública. E neste âmbito, obviamente, estamos muito mal quando comparados exatamente com as outras carreiras especiais da administração pública, como também terei a oportunidade agora de referir. Assim, a ANOG vem por este meio solicitar à Assembleia da República e ao Governo de Portugal o reconhecimento formal da profissão das Forças de Segurança como profissão de risco, com o consequente enquadramento legal e compensatório adequado à natureza das funções exercidas. Os elementos das Forças de Segurança têm a missão de lidar e controlar situações de maior violência social, onde é exigida a sua presença imediata e frequentemente em circunstâncias de incerteza sobre as ameaças efetivas que vão encontrar, com um efetivo inferior ao idealmente necessário para as abordar, o que os expõe a níveis elevados de risco e de stress diariamente, com a agravante por vezes sermos até agredidos ou mortos no limite, não é? Como foi o caso, por exemplo, dos cinco militares que tombaram na queda do helicóptero no combate aos incêndios no Norte, como bem sabem, e que permitam referir que começa logo aqui uma desconsideração, porque estes 5 mortos não constam no relatório anual de segurança interna, na parte da atividade operacional. Eu julgo que tem que haver, na nossa humilde opinião, uma seriedade exatamente quando se abordam este tipo de dados, porque efetivamente são 5 militares que estavam em serviço, em atividade operacional e que não constam no relatório anual de segurança interna. Porquê é que era importante serem mencionados? Porque traz desde logo fundamentos de facto que permitem que nós, nestas audições e noutras, possamos dizer houve X mortes em atividade operacional. Para quê? Para que, se dúvidas houvesse, os dados estatísticos pudessem comprovar. E também, por exemplo, do caso recente do militar que faleceu no Rio do Guadiana por ter sido abalroado por uma lancha rápida de traficantes vindos do Norte de África, como bem também souberam, agora há relativamente pouco tempo. O que também resultou num morto
e também mais 2 feridos. Por sua vez, e agora atentem efetivamente a este cenário, as indemnizações por morte em serviço são baixíssimas quando comparadas com um cidadão civil. Isto é um facto, não são meras alegações abstratas, gerais, não, é um facto. Basta verificarem, por exemplo, os casos de mortes de cidadãos civis quando da atividade operacional, uma delas até resultou, inclusive, da extinção do CEF, como bem sabemos, em comparação com estes mortos do helicóptero. Vejam, uma disparidade de quase de 1 para 3, não é? De diferença. Isto, obviamente, o poder político necessita de olhar de uma vez por todas. A nossa morte, que é morte em serviço, não deve ser desmerecida em relação à de um cidadão civil, que obviamente também merece toda a atenção, como é óbvio, mas a nossa também não pode ser desmerecida quando em ato de serviço. E, portanto, não nos revemos num Estado de Direito que restringe os direitos, liberdades e garantias dos militares, em particular, e dos polícias também, da segurança pública, e posteriormente não lhes oferece, como a lei assim prevê, qualquer compensação em termos de lógica comparada, que os discrimine em termos de lógica comparada com aquilo que vemos nas outras carreiras da administração pública. Este é um ponto importante, porque alegarem eventualmente, ok, mas vocês têm algumas condições que já se distinguem, mas, como bem sabemos, por uma questão de justiça, sempre que há portanto, a realização e a discussão de uma lei, tem que ser sempre uma lógica de direito comparado. Nós não vemos outra forma de não ser assim. Portanto, qualquer justificação que diga, ok, mas tem isto, mas... E, por exemplo, com a Polícia Judiciária e com os serviços prisionais, é preciso, efetivamente, trazer esta questão da lógica comparada quando, efetivamente, discutimos estes assuntos. Mas, há polícias com direito à greve, não é? E outras que não têm este poderoso instituto de reivindicação, que têm este poderoso instituto de reivindicação restringido, como é o caso da PSP e da GNR. Ora, como bem sabemos, as reivindicações, muitas delas foram ganhas exatamente com este direito, que é constitucional, que está restringido, ainda que não impossibilitado. É bom trazer, em bom rigor é preciso trazer este pormenor que faz toda a diferença, mas não podemos deixar de dizer que o direito à greve é um direito fundamental e que deveria também ter a sua devida compensação. Numa sociedade onde se levanta a bandeira dos direitos humanos, onde estão os direitos humanos para os militares e polícia das forças de segurança? Sem qualquer dúvida, somos os mais discriminados, de uma forma negativa, na função pública. O que referi demonstra alguns dos exemplos ilustrativos da nobreza da missão que cumprimos e que os sucessivos governos têm vindo a calar, a silenciar e a desproteger, ainda que utilizem, não raras vezes, narrativas de empenho político e de resolução de problemas, mas depois, em boa verdade, sem a verdadeira ação política e respectivo empenho, como é referido na narrativa que vem a público. Se não vejamos um exemplo que consideramos um destratamento que julgo que deveria ser, sensibilizamos efetivamente para que haja uma maior abordagem, uma maior seriedade e uma maior justiça. Por exemplo, o militar que tombou pela pátria, exatamente o que eu referi anteriormente, da abordagem quando foi albarroado pela lancha rápida, por que não foi portanto, decidido um dia de luto nacional? Aquele camarada morreu em serviço da pátria. Morreu para que cada um de nós sentisse mais segurança. Para que a sociedade se sentisse mais segura, em paz. Deixou filhos menores. Onde está o dia de luto nacional? Mas não temos uma legislação de saúde e segurança no trabalho, como a lei assim exige. A Polícia Judiciária tem, nós não temos. No caso da GNR, são os militares que pagam o seu subsistema de saúde, mas mais do que na função pública. Mais do que na função pública. E não temos majoração do tempo de serviço, como existe, por exemplo, nas Forças Armadas, em que tem 15%. E nos bombeiros passaram recentemente de 15% para 25%. Nós temos 0%. 0%. Em 2025, e agora
pedia a maior atenção para isto que vou dizer. Se dúvidas existisse, em 2025 suicidaram-se na PSP e na GNR 12 profissionais que estavam no serviço, que estavam no ativo. Este é o maior número desde 2015. Maior número desde 2015. E representa mais do dobro da média da sociedade nas mesmas condições. Ora, este número de suicídios não deve ser ignorado pelo poder político. Isto é prova viva das condições execráveis e miseráveis a que chegamos. De uma desconsideração quase absoluta. E não digo isto com palavras vãs, digo isto com maior sentido, desde ao nível dos oficiais, dos sargentos e dos guardas da Guarda Nacional Republicana e também da Polícia de Segurança Pública, com o devido mérito. Pese embora os portugueses reconheçam o altruísmo e mérito de quem serve nas forças de segurança, em prol da segurança, em prol da paz e segurança pública, o mesmo deveria ter o devido respaldo em termos de daquilo que o poder político nos deveria ver e não vê. E por isso aqui trazemos a necessidade desta profissão ser legalmente reconhecida com elevado risco. Existindo também um sistema de proteção funcional e compensatório que responda com proporcionalidade e executividade às necessidades, como é o caso na prevenção na doença profissional, jurídica e social. O exercício das nossas funções implica exposição constante a situações de violência, morte, sofrimento humano e decisões sobre pressão diária, uma pressão enorme. Dali pode resultar a morte ou o ferimento de alguém, de um agente de autoridade. Horários irregulares, turnos prolongados e uma exigência psicológica e física superior à média das restantes carreiras do Estado, em particular as carreiras especiais, que é com essas que nós temos que comparar, volto a referir. O impacto acumulado destas condições representa um sacrifício pessoal e familiar significativo que deve ser reconhecido e compensado de forma justa. Este reconhecimento não constitui um privilégio, mas sim um ato de justiça institucional e de valorização da missão pública desempenhada por quem garante com o risco diário a segurança e tranquilidade dos cidadãos portugueses. Portanto, requeremos... Peço-lhe que termine já. Sim, eu peço desculpa mas vou ser mais textual. O reconhecimento das forças de segurança como profissão de risco, o que é que nós solicitamos? Um regime legal de proteção funcional, a consagração na lei de um regime específico que assegura, em contexto operacional, um apoio jurídico automático e integral para situações em cumprimento do dever, desde o primeiro momento processual, uma proteção jurídica em decisões disciplinares e administrativas casuísticas, o reconhecimento formal do desgaste rápido da carreira, com a criação de um regime que reconheça o impacto acumulado do risco através da contagem majorada do tempo de serviço, como referi anteriormente, de pelo menos 15%, idêntico ao que se verifica nas Forças Armadas, e que nós não temos. A limitação da idade no exercício de funções operacionais. Não podemos ter polícias e militares na rua com 50 anos. Para altercações de ordem pública que muitas vezes envolvem e são fundamentalmente jovens que estão envolvidos em altercações de ordem pública com violência. E esta questão de querermos alongar eventualmente a idade de permanência nas polícias é caduca. Nós queremos uma polícia jovem para fazer face eventualmente a estas situações. Portugal hoje não é o Portugal de há 10 anos atrás. É sempre importante verificar. Temos o PCC, temos grupos de tráfico de droga extremamente perigosos, como referia anteriormente com aquela questão do abarroamento da lancha do militar. Nós precisamos de olhar agora para a segurança e trazer um legado de que algo foi feito. Depois, o acesso antecipado à reserva ou a funções compatíveis, diferenciado das restantes polícias, instituir uma compensação pelo risco através do pagamento do subsídio de penosidade, insalubridade e risco, de valor fixo diário ou mensal, ajustada à natureza das funções, desempenhadas em comparação com o suplemento de missão da Polícia Judiciária. Como é que temos uma Polícia Judiciária que tem um suplemento superior à das Forças de Segurança, no que diz respeito exatamente a esta penosidade, insalubridade e risco? E aqui a comparação tem que ser feita com o devido mérito. Oficiais têm que ser equiparados com o devido mérito, com os inspectores, os sargentos e os guardas, com os graus também respectivos,
Esta lógica, isto é que é efetivamente comparar aquilo que deve ser comparado. Os oficiais hoje em dia, para serem oficiais, necessitam de um mestrado. Portanto, é inegável esta disparidade existente com a carreira dos inspectores e, em boa verdade, com as restantes, em boa verdade, connosco, não é? E isto é sempre nesta questão da lógica comparada. Garantir a atualização e valorização deste subsídio ou, eventualmente, este ponto é importante, a incidência de descontos no IRS que possam ser diferenciados e menos pesados para as forças de segurança. É uma forma também, não é? Segundo, assim prevê o artigo 27º do Código de IRS. A proteção da saúde física e psicológica... Sim, são mesmo 2 minutos. Não informei, mas tem ali o tempo a contar. Ok, desculpa, porque às vezes ajuda Mas vou ser depois tenho mais uma intervenção e pode completar se faltar alguma coisa. Ok, vai ser, portanto, muito rápido. Proteção da saúde física e psicológica, implementação de mecanismos para prevenção, acompanhamento e tratamento da doença profissional, acesso estruturado a apoio psicológico especializado, reconhecimento do dano psicológico como consequência do serviço, a assunção da responsabilidade do Estado, garantido um seguro de risco de vida profissional assumido pelo Estado, a proteção social e efetiva da família em caso de morte ou incapacidade, reforçar as medidas de proteção social e psicológica aplicáveis aos profissionais das forças de segurança, reconhecendo o impacto do risco e da exposição a contextos de violência e stress elevado, igualar o pagamento, muito importante, igualar o pagamento do desconto do sistema de apoio à doença, tanto da GNR como da PSP, aos demais funcionários da administração pública, descontamos mais, e hoje depois poderei explicar melhor se quiserem, um regime previsível, uniforme e não discriminatório, através da criação de um enquadramento legal claro, aplicável de forma uniforme, que assegure que a proteção dos profissionais não dependa de decisões casuísticas ou circunstanciais. Sem estas medidas estruturais, o reconhecimento das forças de segurança com profissão de risco e desgaste rápido não produz efeitos reais na dignidade profissional, na eficácia do serviço público de segurança, nem na assunção pelo Estado das consequências das funções que assim impõe. Por último, a jeito de reparo, pela ausência de tomada de medidas até ao momento que é necessário tomar relativamente às recomendações sobre o relatório do GRECO, sobre as forças de segurança. Era preciso ser escrito um relatório pela Assembleia da República até 2024. O GRECO, como bem sabem, é um renomado grupo do Conselho da Europa e que, em boa verdade, não houve ainda nenhum respaldo em termos de recomendações deste relatório, deste grupo renomado, relativamente às forças de segurança, assim indica. O que se exige que não são privilégios, mas coerência institucional, proteção efetiva e justiça profissional face ao risco e ao desgaste assumidos diariamente. Obrigado pela disponibilidade e desculpem o tempo excessivo. Obrigado. Eu peço desculpa que eu também não tinha indicado que tem ali o cronómetro, mas pronto, para a intervenção final depois já tem essa informação. Passamos agora então às intervenções dos grupos parlamentares e pelo PSD o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Força. Muito bom dia, Sr. Relator. Bom dia, Srs. Subscritores. Dirijo-me especialmente aqui ao Sr. Tenente Coronel que fez esta primeira intervenção em nome do PSD, dizendo dando aqui 3 ou 4 notas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, um profundo respeito pela vossa profissão e que encaramos de uma forma muito positiva e muito proativa que aquilo que é o seu papel na nossa sociedade. E de tal forma, assim é, que dizer que este Governo já tomou um conjunto de medidas de valorização da vossa carreira e da vossa profissão. O anterior Governo, portanto, já da AD, do anterior Governo, do 24º Governo Constitucional, reconheceu expressamente o papel essencial das forças de segurança na preservação da segurança do país, bem como a necessidade tida como prioritária de proceder a um processo de dignificação e de valorização profissional remuneratória. E assim, através do Decreto-Lei 50A/2024, de 23 de agosto, procedeu à atualização dos montantes da componente fixa do suplemento de serviço de risco das forças de segurança, auferido pelos militares da Guarda Nacional Republicana e pelo pessoal da Polícia de Segurança e pelo pessoal policial da Polícia de Segurança Pública.
Portanto, esta é a primeira nota que queria deixar. Este Governo tem pautado também uma preocupação grande pela valorização dos recursos humanos do MAI. Bem sabemos que é uma preocupação e durante muitos anos não teve qualquer tipo de acolhimento por parte dos governos ou do governo antecessor do governo anterior, e assim tem sido uma prioridade do atual Governo e pretendemos assim continuar. O Governo pretende igualmente melhorar as condições de alojamento. E há bocado, quando o Sr. Tenente-Coronel referia o número de suicídios, por exemplo, que existem nas vossas forças de segurança, nós temos a noção não só desses números, mas também das condições precárias com que os PSPs e todas as forças de segurança vivem no nosso país e as condições que também lhes são fornecidas. E, portanto, há um conjunto de dados que têm que ser, e de condições que têm que ser melhoradas, e este Governo tem essas condições todas elas em conta. Reforçar a capacidade operacional das forças de segurança através da melhoria do investimento nas infraestruturas também de equipamentos, não só naqueles que disse anteriormente. Até ao final de 2026, o plano de investimento inclui a conclusão de mais de 40 intervenções em postos e esquadras, e a entrega de mais de 600 veículos, para além daquelas que já foram entregues, têm sido entregues desde o ano passado, e a disponibilização de mais 20 mil bens entre armamento, equipamentos de proteção individual e materiais especializados, garantindo condições de trabalho mais seguras e eficazes no combate à criminalidade violenta e grave, da organização organizada e juvenil. Bem, temos também em conta que hoje em dia a criminalidade tem dados novos, opera de uma forma completamente diferente daquela que operava há uns anos atrás. Introdução de bodycams como instrumento de dupla proteção, salvaguardando tanto a atuação dos profissionais de segurança como os direitos dos cidadãos. Portanto, algumas medidas executadas por este Governo foi assinada com a estrutura sindical, as estruturas sindicais e socioprofissionais mais representativas da PSP, o acordo relativo ao suplemento de risco, conforme já aqui foi dito, o reforço da autoridade das forças de segurança, foi alterado o quadro sancionatório penal, isto também é um dado bastante importante e era uma reivindicação vossa para os crimes praticados contra agentes de segurança. No âmbito das infraestruturas e equipamentos das forças foi criado um conjunto de mecanismos tendo em vista assegurar uma melhor e mais célere execução dos investimentos previstos. Fizemos avançar a videovigilância, tendo sido analisados, alargados, estou mesmo a terminar, no combate à violência doméstica, foi em conjunto com o Ministério da Juventude e Modernização concluída a revisão da nova ficha de avaliação, e só dar aqui também duas notas mesmo finais. A primeira é que, efetivamente, esta questão do subsídio de risco está englobada numa revisão também geral para outras profissões. Esta é a primeira nota que me parece relevante como nota final. E a segunda, pronto, é esta a nota final. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado ao Sr. Deputado Relator, cumprimento também todos os meus colegas, saúdo os peticionários aqui presentes e dirijo-me ao Sr. Tenente-Coronel, agradecendo também as suas palavras iniciais e dizendo que uma coisa que me ficou na memória de uma audiência que tivemos com uma outra associação foi, no caso, um ex-PSP, ou um atual PSP, a dizer: o meu avô foi PSP, disse ao meu pai para ser PSP, que me disse a mim para ser PSP, e eu hoje digo aos meus filhos para não serem PSPs. E isto é algo que ficou muito por aquilo que se tornou a profissão, neste caso, de membro das forças de segurança. E isto aconteceu por um conjunto de situações que não é apenas do fórum salarial, como aliás aqui o disse, mas a parte salarial é também importante, e a questão remuneratória, que atualmente é muito, muito baixa e que comparativamente a outros países tem nos suplementos quase uma tentativa variável, adicional, de que esse salário não seja tão miserável como infelizmente é. O que não acontece, por exemplo, em Espanha, em França, noutros países, onde há um respeito muito maior até do ponto de vista remuneratório. Dizer que da nossa parte também a questão das forças de segurança serem consideradas uma profissão de risco, serem consideradas também uma profissão de desgaste rápido, foi algo que nós já propusemos aqui no passado. Da mesma forma que propusemos que houvesse um reforço das verbas neste último orçamento para as instalações das forças de segurança também poderem ser reabilitadas, da mesma forma que propusemos a revisão das tabelas salariais das forças de segurança e da mesma forma que propusemos alterações aos requisitos de pré-aposentação e aposentação, precisamente também para não acontecer esse cenário que referiu face a termos
polícias na rua ou guardas na rua com 50 anos a ter que enfrentar, muitas vezes, delitos que têm pessoas muito, muito mais jovens e que a questão física aqui entra numa clara dificuldade. Dizer também que há uma preocupação da nossa parte muito grande relativamente a uma outra vertente e que acredito que também leva a que muitos jovens não queiram hoje ir para as forças de segurança. E isso tem a ver com a questão do respeito que há, mesmo a nível de sociedade, a nível de mídia, a nível mesmo governativo, por essa mesma função nobre que é servir nas forças de segurança. Quando nós hoje temos qualquer relato, uma qualquer incidência em que o polícia é sempre visto como culpado, mesmo quando age no acordo das suas funções, nós estamos a dizer às pessoas que esta função, no fundo, é uma função com pouco prestígio e que, no fundo, o que está ali a acontecer é que o polícia pode ser quase tido como um criminoso e o criminoso tido como o herói, quando, na realidade, nós sabemos que o que acontece é exatamente o contrário e isto depois cria todo um problema, como sabemos, desde a forma como a própria opinião pública formula a sua visão sobre aquele agente ou sobre aquele guarda, quando, na realidade, nunca deveria ser assim e, muitas vezes, parte dos próprios governantes que isso aconteça por não serem capazes de ter uma posição clara de defender a pessoa que no fundo estava a defender toda a população. Dizer também, relativamente às questões dos suicídios, é algo que temos em grande preocupação. Aliás, infelizmente, foram mais vezes do que aquilo que gostaríamos. O ideal era não termos feito isto uma única vez, mas aconteceu, mas naturalmente que sempre que infelizmente, algum agente ou algum guarda tirou a sua própria vida, se suicidou, fizemos questão sempre de relembrar essa vida, quer fosse em plenário ou em comissão, e também de dizer que não aceitamos, e propusemos também um reforço naquilo que eram as verbas para a saúde mental da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, e não o que aconteceu em sede de orçamento, que foi uma diminuição do valor que estava previsto para o apoio à saúde mental das forças de segurança. Dizer, para terminar, que entendo que tenha também existido, e acredito que possa referir isso na sua resposta, uma questão relativamente ao suplemento de patrulha deste último Orçamento de Estado e da nossa aprovação desse mesmo suplemento. Eu tive a oportunidade de ler um artigo que escreveu no Expresso no dia 6 de janeiro, salvo erro, e compreendi algum mal-estar com essa decisão. Dizer também que nós apresentámos várias propostas que também permitiriam que isso ou seja, que não se criasse uma injustiça com base nesse suplemento de patrulha, mesmo quando diz respeito ao suplemento de comando também, ou mesmo tentarmos, através de um suplemento de turno ou de escala, reverter isso. Infelizmente, no momento de votação do orçamento, a proposta em questão era positiva para uma parte, podia não ser para a outra, mas nós tínhamos propostas que eram para a outra que infelizmente não foram aprovados e que permitiriam complementar tudo isso. Obrigado pela tolerância. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do Partido Socialista. Muito obrigada. Agradecer aos senhores peticionários por esta petição, com a qual eu quero dizer que concordo em grande parte com o que aqui apresentam, com as reclamações que fez em relação às condições de trabalho das nossas forças de segurança. Também não há forma de não concordar com as reclamações que aqui foram feitas, e eu vou tentar então ser bastante direta e não florear a minha posição e a posição do Partido Socialista em relação àquilo que aqui trazem. Mas fazer um à parte em relação ao subsídio de patrulha, que por acaso fui eu quem o apresentou e que foi aprovado depois para o Orçamento de Estado, dizer que tomo nota daquilo que aqui foi dito e espero que no futuro depois possamos conversar mais sobre o tema, e agradeço também então a abordagem feita em relação a esta questão. Bom, o que o Partido Socialista tem defendido até aqui é que a gente faça uma definição do que é uma profissão de desgaste rápido, que seja transversal e que depois possamos incluir então as profissões mediante essa definição de profissão de desgaste rápido. No último governo do Partido Socialista foi criado um grupo de trabalho para se fazer um estudo, para percebermos, tendo em conta as características de cada profissão e ao tipo de desgaste que uma profissão pode gerar num cidadão, o que é que poderia ser uma profissão de desgaste rápido. Este novo governo da AD deu seguimento a esse estudo. Pronto, o governo do Partido Socialista, infelizmente, para alguns, não foi até o período do governo não foi até ao fim, e com este governo da AD deu seguimento a esse estudo, um estudo que já foi inclusive entregue à Assembleia e que
partindo desse estudo, estamos então a analisar e a avaliar como fazer a definição da profissão de desgaste rápido, sendo que é um compromisso deste Governo avançar com essa proposta. Então, da parte do Partido Socialista, não há nenhuma, digamos que, quando aparece uma proposta legislativa no Parlamento em relação à profissão de desgaste rápido para as forças de segurança, não há da parte do Partido Socialista um não concordar com que se aprove as forças de segurança como profissão de desgaste rápido. Há apenas a posição coerente de, se nós queremos que haja uma definição para podermos aplicar todas as profissões que possam ser de desgaste rápido, se começarmos por aprovar uma em específico, depois teremos que aprovar todas as outras que nós consideramos serem de desgaste rápido, sendo que ainda não tínhamos o estudo, ainda não tínhamos os dados que nos permitissem de forma concreta definir aquilo que é uma profissão de desgaste rápido. Então, é só isso que, neste momento, nos coloca numa posição de facto complicada, porque se há uma proposta, por exemplo, em Parlamento, de um outro partido que queira a aprovação de profissão de desgaste rápido para as forças de segurança e nós, se não acompanharmos, transmite-se a ideia de que nós não concordamos que polícia não tem uma profissão de desgaste rápido, e não é disso que se trata. Obviamente que eu compreendo que isto afeta, e nós compreendemos que isto afeta muito diretamente a vida de todas as pessoas que trabalham nas forças de segurança em Portugal, porque este tempo e esta morosidade acaba por afetar diretamente as pessoas que já poderiam estar a ser beneficiadas de nós já termos este assunto resolvido. Mas, infelizmente, e aqui falando mais uma vez de forma muito realista e direta, estes processos às vezes demoram algum tempo. Mas da nossa parte eu quero deixar aqui bastante claro que, obviamente, que acompanhamos esta ideia de se considerar as forças de segurança e todas as profissões que sejam consideradas dentro daquilo que sejam depois as características definidas para uma profissão de desgaste rápido. Nós acompanhamos isso, nós temos um enorme respeito pelas forças de segurança. Existe uma ideia, muitas vezes, criada na nossa sociedade, em que, da nossa parte, poderia ter sido feito mais em relação às forças de segurança, e eu concordo. Acho que pode ser sempre feito mais, mas no último governo do Partido Socialista foi feito bastante no que toca aos alojamentos. Estou já a concluir? Sim, vou já concluir. No que toca aos alojamentos para as forças de segurança, no que toca ao aumento de elementos tanto na PSP como na GNR, no que toca à inauguração de novas esquadras, a reabilitação de esquadras, há várias questões que eram reclamações das forças de segurança em Portugal. O Partido Socialista, enquanto governou, teve atenção a elas, mas ficam sempre coisas por fazer e nós, da nossa parte, iremos fazer o máximo para que no futuro esse trabalho de melhoria das condições de trabalho das forças de segurança em Portugal continue a ser feito e as reclamações que têm estado a ser feitas, tanto aqui nesta petição e na apresentação que foi feita, mas através de outras ações, que essas reclamações sejam atendidas dentro daquilo que seja possível. Em relação às profissões de desgaste rápido, espero ter esclarecido, mas se existirem depois outras questões, nós estaremos sempre abertos para esclarecer e para dialogarmos, para chegarmos a um consenso o melhor possível para satisfazer as nossas forças de segurança. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora vou fazer uma intervenção enquanto representante do Grupo Parlamentar do LIVRE e relator. Acho que já responderam em muitas das questões que eu gostaria de colocar, mas antes disso queria-vos também cumprimentar e agradecer por trazerem esta petição. Como referiram e bem, as Forças de Segurança, a GNR e a PSP, alguns dos seus direitos de reivindicação não têm os mesmos direitos que todos os outros grupos profissionais têm, mas esta é uma forma também de poderem trazer aqui essas reivindicações e da Assembleia da República não só tomar conhecimento delas, mas ter também a oportunidade de fazer algo, porque, como expliquei no início, a petição será agendada no plenário e, portanto, haverá essa possibilidade de concretamente responder às vossas reivindicações. Relativamente ao objeto da petição e àquilo que também nos explicaram na intervenção inicial, no fundo já elencaram uma série de consequências, no fundo, desse reconhecimento como profissão de risco. Queria perceber, no fundo, que efeitos práticos é que isto pode ter nestas carreiras e nestes profissionais, principalmente relativamente às condições do exercício da função e dos seus direitos profissionais. Se consideram, no fundo, que esse reconhecimento ele deve abranger todos os profissionais da GNR
e da PSP, ou se também será relativo às funções que exerçam ou não, portanto, se têm funções operacionais ou não. Já existem, e naquilo que é a nota técnica, a nota de admissibilidade da petição, também vêm elencados, no fundo, um levantamento da legislação e dos vários suplementos que existem, mas a verdade é que eles, salvo erro, na totalidade, aplicam-se ao exercício de determinadas funções e, portanto, alguns profissionais terão, outros não terão, e também queria perceber desse ponto de vista que consequências é que esta consagração como profissão de risco pode ter desse ponto de vista. Uma questão também específica e mais atual, relativamente ao aeroporto e aos militares da GNR que foram destacados para o aeroporto, se isso, por exemplo, no caso desses profissionais, teve algum tipo de implicações remuneratórias para eles de, no fundo, deixarem de receber algum suplemento que recebessem noutras funções ou se teve algum tipo de implicações para eles em termos dessa valorização da sua profissão. Relativamente à compensação pelo risco, penosidade e insalubridade, já explicaram, no fundo, uma das questões que eu tinha era perceber que modelo em concreto é que defendem. Se percebi corretamente, e confirmem-me se é isso, no fundo, aquilo que defendem é uma equiparação àquilo que a Polícia Judiciária tem. Portanto, um tratamento igualitário destas várias forças de segurança, sem haver qualquer tipo de distinção. Penso que foi isso, mas gostaria que confirmassem. Também perceber se este reconhecimento da profissão como de risco, se, no vosso entender, deve ter reflexos noutras dimensões do estatuto profissional. Também falaram na questão da proteção social, etc., perceber um bocadinho melhor essa matéria. Também já referiram em termos das questões da proteção social, e penso que o Sr. Tenente-Coronel também falou na questão dos descontos e depois disse-nos que podia explicar um bocadinho melhor. Se nos puder também aprofundar essa matéria, penso que pode ser interessante percebermos de forma mais aprofundada. Também, exatamente, as questões do apoio psicológico também já detalharam, e no fundo perceber de que forma é que também entendem que estas medidas que elencaram, que elas também podem contribuir não só para a valorização da carreira, mas também para este problema que já foi identificado e que tem sido identificado e que até tem levado a algumas medidas do próprio Governo na motivação e na capacidade de retenção de efetivos, porque estamos numa altura em que se assume que existe falta de efetivos, que existe falta de, no fundo, de capacidade do próprio Estado de reter os profissionais ficarem satisfeitos com a sua carreira e com a dignidade que ela tem. Também com a questão dos suicídios, que também referiram, que é também uma grande preocupação e que é esse reflexo precisamente de que esses profissionais não estão a sentir esse reconhecimento e não estão a sentir esse respeito pela parte do Estado, se consideram ou seja, de que forma é que consideram que estas medidas podem ajudar nesse sentido. E eram estas as questões que eu tinha. Agradeço-vos e passo também a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Tem 2 minutos, Sr. Deputado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento especial aos subscritores desta petição. Cumprimento o Sr. Tenente-Coronel Helder Gomes Ferreira pela... Tiago, desculpa, eu tinha... está bom, desculpa. Mas é o primeiro subscritor, não é? Pronto, eu ouvi com atenção a vossa apresentação e reconheço efetivamente as vossas preocupações por 2 razões muito próprias minhas. Fui militar durante cerca de 6 anos, como voluntário, desde os 16, 17 anos até aos 20 e poucos anos, e tenho um carinho muito especial pelas forças de segurança, sejam elas GNR, PSP, os bombeiros. Portanto, há aqui, da minha parte pessoal e nestas minhas funções políticas, públicas, durante o meu trajetório político tenho tido uma atenção muito especial
pelas forças de segurança. E vou dar aqui alguns exemplos que também complementam este meu sentimento. Enquanto autarca, Presidente de Câmara durante 12 anos, sempre senti que o Estado ignorava por completo as forças de segurança. Não quero aqui apontar culpados nem partidos, mas a verdade é que muitas das vezes os autarcas deste país fazem das tripas coração, uma expressão muito própria, para valorizar o trabalho daqueles que defendem e protegem a respectiva comunidade. Eu dou aqui exemplos concretos. Falou-se aqui dos edifícios, das esquadras, quer sejam da GNR como da PSP. Eu, enquanto autarca, tendo em conta a inoperância do Estado, nós disponibilizamos um edifício na sede do Conselho para dar condições dignas, em especial à PSP. Recentemente foram atribuídas viaturas, quer à PSP, quer à GNR. A GNR tem tido um papel exemplar no apoio aos nossos bombeiros sapadores, e nós temos tido atenção muito especial, e sempre tivemos um investimento forte na aquisição de equipamentos, termino já, de proteção individual, que era uma função específica do Estado. Mas eu terminava deixando aqui duas ou três questões, só para perceber um pouco e também referir que estamos a trabalhar num diploma que vá ao encontro das vossas expectativas, mas, sinceramente, perceber se a petição refere a todos os elementos da GNR e da PSP ou apenas às funções operacionais específicas. E também se essas medidas que propõem seja tratado no caso das funções administrativas ou não, ou de apoio dentro das forças de segurança. E, por último, saber qual o modelo de atribuição defendido, se é um valor fixo mensal, valor diário por serviço efetivo ou outro mecanismo que entendam ser mais justo nessa matéria. Obrigado. Desculpe. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora, então, a palavra para responder. Tem 10 minutos e vai estar a contar ali no relógio no fundo da sala. Obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Eu julgo que terei apontado todas portanto, tudo o que disseram. Eu vou-me focar aqui em algo que eu considero essencial. Em particular, quando o PSD refere a questão de estar a tratar, e estamos em sede de negociação, é verdade, estamos em rondas de negociação com a Sra. Ministra. Contudo, como tenho dito também, até publicamente, vemos que a respectiva dignificação não está como nós gostaríamos que estivesse. Desde logo, quando referiu a questão dos suplementos de serviço, não é? A dignificação de 3 a 10 euros, julgo que isso é de tal forma vergonhoso, permita-me esta palavra, que referir que há uma dignificação com estes montantes, acho que para um Estado que se pauta pelos direitos humanos e que efetivamente nos defendem, não é? Em termos de narrativas, e depois não há qualquer respaldo sério em termos de dignidade, é um bocadinho, entristece-nos, para sermos honestos, entristece-nos. A questão da entrega de proteção individual de veículos, bodycams, as bodycams já estão paradas há quanto tempo? Há mais de 3 anos? Há mais de 3 anos, não é? E isto é algo que é fundamental. Sempre que há uma intervenção na rua, e que sempre que vem, inclusive, julgo que foi ali o Sr. Deputado do Chega, que referiu a questão da presunção de inocência quase que cai quando existe uma intervenção das forças de segurança, as bodycam vêm exatamente combater isso. Vêm combater exatamente essa situação que, em boa verdade, nós não sabemos se foi uma utilização de arma de fogo de uma forma legítima ou não. Não é? Portanto, estão paradas. E depois, por outro lado, importa destacar aqui o seguinte: não interessa apenas fornecer equipamento, veículos, que agradecemos, obviamente, é sempre importante, mas se não houver motivação, não são os melhores veículos e as melhores armas, os melhores equipamentos que vão mudar. É preciso haver e volto a referir, quando se legisla, com o devido respeito, deve-se analisar os outros setores,
Analisem aquilo que a Polícia Judiciária tem e comparem connosco. É simples. É uma lógica de direito comparado. Simples. Colocamos ao lado os 2 estatutos, ou os 3, os da Polícia de Segurança Pública, da GNR e da Polícia Judiciária, e vamos discuti-lo. Podem retirar a parte do direito à greve, coloquem tudo o resto. E nós acabamos quaisquer reivindicações. É simples assim. Porque quando atribuem uma Polícia Judiciária um suplemento de missão que vem falar nestas 3 características, penosidade, insalubridade, desculpem. Nós queremos que, efetivamente, nós não podemos ser prejudicados. Vejam, nós não podemos, enquanto forças de segurança, não podemos ser prejudicados pelo facto de não termos direito à greve. Quando se fala em investigação criminal, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública investigam mais de 90% da criminalidade em Portugal. Muita dela complexa também. Vimos isso recentemente. A Guarda Nacional Republicana, em concreto, tem a última rácio da segurança em Portugal. Vimos isso, nunca, mesmo em ação reivindicativa, nunca deixou de cumprir. Nunca. E o que é que nos acontece? Desconsideram-nos, tentam-nos silenciar, por vezes. Portanto, tudo isto tem que ser analisado com a devida seriedade. Quando referiu também a questão da situação da assinatura do protocolo relativamente ao suplemento de risco, ficou longe daquilo que a Polícia Judiciária tem. Os inspectores da Polícia Judiciária devem ser comparados com os oficiais, tanto da Polícia de Segurança Pública como com os da Guarda Nacional Republicana. Os oficiais, tanto da PSP como da GNR, são mestres, têm mestrado. O inspetor da Polícia Judiciária tem uma licenciatura. Nós corremos risco, nós temos orgulho, nós, enquanto Guarda Nacional Republicana, temos orgulho em ser militares. Agora, não podemos ser prejudicados pelo simples facto de não termos o direito à greve. O direito à greve é que é o cerne, que é fundamental. E é triste, efetivamente, o Estado, os sucessivos governos têm protelado a resolução dos problemas a todos os âmbitos. Vejam, com a devida seriedade, em todos os âmbitos. Saúde e segurança no trabalho, a questão até, os descontos para o sistema de apoio à doença, descontamos mais do que na administração pública. O Estado não participa nada a não ser 1%, para aqueles que estão isentos, 1%. Isto é, no mínimo, vergonhoso. Desculpem, mas é a palavra que não só minha, mas aquilo que nós sentimos, efetivamente. Em relação à questão do Chega, quando referiu, eu julgo que, permita-me, se o Chega faz da sua bandeira as forças de segurança, tem que se posicionar. Peço desculpa. Porque aprovar na generalidade um orçamento de Estado que iria ser prejudicial para nós, porque assim, estamos a falar de, neste momento temos 3 a 10 euros de aumento, 3 a 10 euros de aumento em termos de suplementos. Isto votaram contra? Pronto, mas tudo bem, mas eu julgo que deveriam posicionar-se e dizer, estes assuntos, junto das forças, estes assuntos têm que ser resolvidos. Se me permitem. Porque isto é uma situação que não é apenas, não estou aqui a falar apenas do Tenente Coronel Tiago Silva, estamos a falar em termos das forças de segurança, aquilo que é a Guarda Nacional Republicana. Se me permitem, julgo que era importante serem mais assertivos, fazerem uma pressão ainda maior. Nós agradecemos todos os apoios, venham da esquerda, venham da direita, seja de onde for, mas nós gostaríamos que efetivamente houvesse uma maior assertividade, que efetivamente houvesse uma maior pressão para resolver estes problemas, porque nós não temos o direito à greve. Nós somos militares. Nós cumprimos sempre a missão. Sempre. E depois vemos da parte dos sucessivos governos uma desconsideração, quer dizer, isto é algo que nos deveria de entristecer enquanto Estado, para ser honesto. Relativamente à questão do suplemento de patrulha, pronto, lá está, tudo bem. E aqui gostava também de introduzir uma outra ideia, que é a seguinte, aliás foi questionada, até foram levantadas aqui algumas questões que eu julgo bastante pertinentes. Atribui-se apenas ao serviço operacional ou ao serviço administrativo? Isto é a mesma coisa que dizemos assim, muito bem, então e quem está em serviço administrativo não esteve em serviço operacional? Não esteve a desenvolver o serviço operacional durante anos? A partir dos 45 anos, bem sabemos que se calhar, não deveríamos ter elementos na rua a patrulhar. Ou a partir dos 50, pode ser a partir dos 50, não é?
E esses devem ser prejudicados? Claro que não. A carreira é uma carreira. Portanto, dizer assim, não é só para o serviço operacional, não, é para o serviço operacional e para o serviço administrativo, a profissão de risco deve ser considerada. Porque é a mesma coisa que um juiz deixa de ser de juiz a partir do momento em que sai de uma função e vai para outra. Um órgão de polícia criminal deixa de ser órgão de polícia criminal a partir do momento em que deixa de fazer serviço operacional e que, por exemplo, até pode ser formador e ensinar, por exemplo, em como combater e como prevenir melhor. Não, é uma carreira, tem que ser dignificada. Estarmos a retirar esta questão não é só para os operacionais, é errado. É errado. Eu, obviamente, fico agradado que, pelo menos daquilo que me apercebi, todos os grupos parlamentares aqui presentes, todos concordam que acho que esta profissão seja considerada risco. Eu gostaríamos, obviamente, de ver depois, a quando da votação, que efetivamente isto tivesse a sua eficácia. Em relação às questões levantadas aqui pelo Sr. Deputado do LIVRE, é do LIVRE, não é? Desculpa. Devem abranger todos os profissionais com profissão de risco ou não? Lá está a questão, sim. Estamos numa carreira, devemos ser, portanto, beneficiados, como é óbvio. As consequências que têm, é assim, do que me parece, e aqui convenhamos que eventualmente poderá estar-me a escapar alguma coisa, mas, por exemplo, aquilo que é mencionado no artigo 27º do Código de IRS, aliás, como eu próprio também tive a possibilidade de dizer, é exatamente trazer para as forças de segurança, não é? Portanto, exatamente este artigo 27º. Quando eu falo na questão dos descontos, é exatamente isto é, das duas uma, ou pode-se aumentar o vencimento, remuneração base, e manter-se o Código de IRS em termos de taxa de incidência exatamente igual à dos cidadãos, não é? Ou, eventualmente, reduzir-se, não é? Os impostos para as forças de segurança. E aqui as forças de segurança, refiro, PSP e GNR. A questão do suplemento de missão da Polícia Judiciária, como pode ser feito, na nossa opinião, é pegar, portanto, no decreto-lei que cobre... Dizer-lhe que já estamos a passar os 10 minutos, vou-lhe dar mais uns minutinhos para conseguir responder ao resto das questões. Ok. Aqui a questão do suplemento de missão da Polícia Judiciária, basta verificar o que é que foi dado, em termos à Polícia Judiciária e também igualar à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de Segurança Pública, considerando que se um inspetor é licenciado, um oficial tanto da PSP como da GNR tem mestrado. Portanto, as comparações têm que ser feitas. E os militares também não podem ser prejudicados, tanto ao nível dos guardas, dos sargentos, no caso da GNR, ou dos chefes e dos agentes, no caso da PSP. Esta é uma comparação que deveria ser feita e não foi, esperemos que seja. A questão dos profissionais que foram colocados no aeroporto. Desconheço que tenham sido prejudicados, em boa verdade, nada nos chegou em relação a isso. As consequências, obviamente, são estas. As consequências da questão da profissão de risco eram exatamente aquelas que estão também no artigo 27º do Código de IRS. É necessário termos a proteção social. Nós não temos uma lei de saúde e segurança no trabalho. Nós vamos discutir isso agora também, em boa verdade, com o Governo. Não é? Vamos discutir isso. Mas os suicídios falam por si. Temos mais do dobro da média de suicídios em relação à sociedade. É um número exorbitante, exorbitante. Os números falam por si. E agora vejam quantos é que tem da Polícia Judiciária. Acho que quando colocamos numa lógica comparada o risco que nós corremos, ou com o devido mérito, nada contra a Polícia Judiciária, nada contra, muito pelo contrário, são nossos colegas de trabalho, por assim dizer, mas vejam o risco que nós temos enquanto forças de segurança e o risco que a Polícia Judiciária tem. Eu acho que isto é tal forma factual que não há como rebater. Não é? E,
Pronto, esta questão das funções operacionais, funções administrativas, claro que esta questão das funções operacionais podem ser também discriminadas positivamente já com a questão dos suplementos, não é? Do suplemento de patrulha e afins, claro que sim, mas não podem ser os outros militares no serviço administrativo desprotegidos completamente, porque somos todos órgãos de polícia criminal, no nosso caso os oficiais, há autoridades de polícia criminal e autoridades de polícia, portanto, obviamente, temos que ser comparados também, até inclusive com os quadros superiores, não foi com a polícia, será com os quadros superiores da administração pública. Isto é que é, basicamente, legislar numa questão que eu estava a referir, de lógica comparada com as carreiras especiais. Porque nós somos carreiras especiais. E, em boa verdade, permitam só para terminar, não conseguem apontar uma única vantagem de ser militar neste país. Em termos, só uma vantagem, a nossa identidade, que nunca ninguém as leva. Mas, em termos de condições, não há uma vantagem em relação às carreiras especiais. Uma. Até no cálculo da pensão de reforma, vamos ser altamente prejudicados. E nas outras carreiras especiais, vejam se vão ser prejudicados. Não vão. Portanto, tirando as Forças Armadas, que também estão neste bolo deste prejuízo. Não é? Eu gostaria, se me permite, não sei se algum de vós quer prestar 2 minutos, queres falar? 2 minutos? Há a possibilidade de 2 minutos só para, também por uma questão de amabilidade e respeito para com os camaradas? Claro que sim, se for muito, é só porque já estamos quase aqui na 1h da tarde, mas claro que sim, acho que temos todos o interesse de poder ouvir, não é? Obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço uma resposta genérica para complementar aqui o que o nosso Tenente Coronel disse, mas quando estamos aqui a falar de reconhecimento da GNR como uma profissão de risco e desgaste rápido, este reconhecimento não pode ser só simbólico e também não se pode traduzir em apenas benefícios sociais pontuais. Uma profissão de risco implica necessariamente que o Estado assuma institucionalmente as consequências do risco que impõe. Este risco que os militares da Guarda Nacional Republicana sofrem não é a nível episódico, é permanente, é estrutural e decorre diretamente das funções que são determinadas pelo próprio Estado. E este risco manifesta-se de forma física, de forma psicológica e jurídica. E é precisamente esta continuidade do risco que conduz ao desgaste rápido. Do ponto de vista físico, há um desgaste precoce da saúde. Há muitos militares que apresentam em idade ativa problemas de saúde associados ao esforço contínuo, à prontidão permanente e às exigências operacionais. E isto demonstra o desgaste contínuo da profissão. Depois temos o trabalho por turnos, que só por si é um fator de desgaste. E está reconhecido a nível de evidência médica. O trabalho noturno, os fins de semana, os feriados, que afetam o sono, a saúde mental e a vida familiar de cada profissional. A isto acumula-se o risco físico e psicológico que a função tem. No plano psicológico, o desgaste muitas vezes é silencioso, mas é profundo e vemos com o número de suicídios que foi aqui referido. A exposição continuada às situações que foram aqui referidas de violência, morte e sofrimento humano gera impactos que não desaparecem com férias nem com mudanças de funções. Existe também uma dimensão que frequentemente está esquecida, que é o risco jurídico. O militar atua sob ordens do Estado, assume risco pessoal na rua e, quando corre mal, como foi referido, enfrenta muitas vezes processos longos e desgaste psicológico prolongado, mesmo quando a atuação foi legítima. Mas o dano já está feito. A ausência de um regime legal claro de proteção funcional gera insegurança jurídica e medo de intervenção, o que vai afetar os profissionais e a segurança da nossa comunidade. Portanto, há aqui interesse público evidente também. Não é só uma questão de justiça para a Guarda Nacional Republicana, é para a sociedade e é para Portugal. Do ponto de vista de igualdade, temos que sublinhar que outras profissões públicas com menor exposição continuada ao risco já beneficiam de regimes especiais, como foi já referido. Portanto, tratar de forma igual de realidades objetivamente diferentes não é igualdade material. Há também uma dimensão de racionalidade económica. Ignorar este desgaste rápido não vai eliminar custos. Vai só deslocá-los para o sistema de saúde, para baixas prolongadas, para reformas por incapacidade e perda na eficácia do serviço. E, por último, reconhecer a GNR como uma profissão de respeito,
mas não reconhecer o seu desgaste rápido da carreira é aceitar o perigo imediato e ignorar as consequências acumuladas. O que está em causa não são privilégios. É uma coerência institucional, dignidade profissional e assunção pelo Estado das consequências das funções que impõe. Obrigada. Muito obrigado. Portanto, encerramos então aqui esta audição. Como eu referi, vai ser agora, no fundo, elaborado um relatório síntese com a síntese da audição e daquilo que pretendem, e depois será aprovado pela Comissão e depois, eventualmente, a petição será agendada para plenário e os serviços da Comissão também vão mantê-los sempre, no fundo, ocorrentes dos vários, de quando isso acontecer, e também serão convidados a estar presentes no plenário quando ela for discutida. E, portanto, agradeço também a vossa disponibilidade para estar aqui hoje e para nos expor as vossas reivindicações. Muito obrigado.